Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Voar. Agradecendo, nós já estamos com quase 200 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, divulguem para o pessoal, a gente precisa dessa assistência de vocês. Bem, a gente recebe muitas perguntas e elas acabam se repetindo no Twitter, no Instagram e até mesmo aqui no YouTube. Então, eu separei 10 perguntas que são mais comuns, mais recorrentes. E aí achei que seria bom a gente gravar esse vídeo, porque fica aí e as pessoas podem consultar, tirando suas dúvidas, e a gente vai atualizando conforme as situações forem mudando. Então, eu vou ler para não perder e tentar responder para vocês. A primeira pergunta diz respeito às tarifas e direito dos passageiros, tarifas aéreas e direitos dos passageiros. Bem, hoje em dia, com a desregulamentação no Brasil das tarifas e dos demais direitos, comprar uma passagem aérea hoje exige uma certa pesquisa e matemática mesmo. Então, tem tarifas que dão direito à bagagem, tem tarifas que não dão, outras você pode escolher assento, outras só pagando. Algumas podem reservar assento no check-in, outras não permitem. Umas permitem upgrade por pontos, outras não. Então, e também depende o seu status, a sua categoria no programa de fidelidade desta companhia aérea que você vai viajar. Então virou realmente matemática. A gente tem que pesquisar, entra no site das empresas. Apareceu, por exemplo, uma tarifa light da Latam. Quero viajar para Brasília. Eu tenho que entrar, ver nessa tarifa light o que é que ela me permite, o que é que ela não me permite, porque se a gente deixar para o aeroporto, marcar assento, comprar bagagem para despachar, é tudo muito caro, atrapalha a sua viagem, você corre o risco de ter incidentes, até às vezes até perder o voo. Então, hoje não tem uma regra certa. Antigamente era fácil. Qualquer tarifa, há anos atrás, você tinha direito a marcar assento e podia levar aqui em voos nacionais bagagem até de 32 quilos. Depois mudou para 23. Então, não tem uma resposta certa dos nossos direitos. Vai depender da classe da tarifa que você está comprando e se o programa de fidelidade que você tem, a categoria do seu programa de fidelidade. Então, hoje é fazer realmente matemática, porque é muito difícil, exige da gente, enquanto consumidor, usuário das empresas aéreas, uma pesquisa mais detalhada, para a gente evitar surpresas. A segunda pergunta é: qual é o tempo que eu tenho que chegar no aeroporto? Normalmente, se recomenda que se chegue 1 hora antes no aeroporto, se você vai fazer voo nacional, e pelo menos 2 horas antes em voos internacionais. Alguns aeroportos, por exemplo, Guarulhos, que tem muitos voos internacionais, especialmente em determinados horários, às vezes você demora para passar na segurança, na imigração, se recomenda 3 horas. Você evita sustos, veja também o tempo de deslocamento. Hoje tem aplicativos que você vê como está o trânsito, o tempo de demora de chegar o táxi, ou Uber, ou a pessoa que vai lhe levar, para evitar esse tipo. Se você não tiver bagagem, você pode fazer o check-in online, que é uma das perguntas também, chegar um pouquinho antes. Não precisa seguir tanto esses horários. Lembrando que geralmente os voos encerram 20, 30 minutos antes, então tenham cuidado. Voo internacional, 1 hora antes eles fecham o check-in. Então, sempre vê com antecedência, para evitar nenhum transtorno.
Então, voo nacional, pelo menos 1 hora. Voo internacional, pelo menos 2 horas no aeroporto, viu? Tem que descontar o tempo do seu percurso. A terceira pergunta que a gente recebe com frequência é a validade do seu passaporte para viajar. Isso não existem regras claras com relação a isso. Para a União Europeia, alguns países pedem que seu passaporte tenha pelo menos 3 meses. Outros falam 6 meses. Eu já busquei realmente alguma norma escrita a respeito disso e não encontrei grandes detalhes. Mas o que se recomenda é que pelo menos sejam 6 meses. Tá? Vai que você vai querer emendar uma viagem, acontece algum imprevisto, às vezes por doença, ou às vezes o voo é cancelado, você tem que ficar mais 2, 3 dias onde você está para voltar para o Brasil. Então, verificar, se o passaporte está para vencer, você vai, agenda, o procedimento é bem fácil no site da Polícia Federal, paga-se a taxa, vai lá, coleta, e hoje está regularizada a emissão de passaporte com a Casa da Moeda. Nós já tivemos período de suspensão. Você recebe no máximo em 1 semana, você vai lá e tira seu passaporte. Então o que se recomenda é que você tenha pelo menos 6 meses ainda antes de expirar o passaporte para você viajar. E a outra pergunta que fazem é, eu posso levar 2 passaportes, vamos dizer, um vencido, que tem visto, né, por exemplo, dos Estados Unidos, o que está valendo? Não tem nenhum problema. Né? Você leva os 2 passaportes, não precisa o visto estar no passaporte que está valendo. Não há nenhum problema com relações. Leve. Eu já cheguei a andar com 3 passaportes. Porque um vencido tinha o visto nos Estados Unidos ainda valendo, o outro tinha o visto do Japão e o passaporte atual que eu estava viajando, que estava na vigência. Então, não tem nenhum problema. Você chega lá na imigração, apresenta seu passaporte que está vigindo e o outro cancelado, onde está a página do visto daquele país que você vai entrar e não tem nenhum problema com relação. Carteira de habilitação no exterior, ou a PID, que é Permissão Internacional de Dirigir. A grande maioria, mas a grande maioria mesmo dos países, não exige que você tenha essa PID, Permissão Internacional de Dirigir. A sua carteira nacional de habilitação, emitida no Brasil, é válida. Agora, se, por exemplo, Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, eles exigem a PID. Então, o que eu também recomendo? Não custa nada. Você vai no site do Detran do seu estado, preenche os seus dados, que são da sua carteira normal de habilitação, paga a taxa, você recebe em casa a PID, que vai ter a data da validade da sua carteira de habilitação. Então, nunca é demais, né? Porque às vezes essas regras podem mudar, às vezes o atendente lá entende de uma forma diferente, mas o único lugar que eu já viajei, que eu usei carro, foi no Emirados Árabes, tanto em Abu Dhabi como em Dubai. Nos demais, Europa, Estados Unidos, aqui pela América do Sul, basta a nossa carteira nacional de habilitação, que não tem problema. Mas não custa nada tirar a PID. A outra pergunta é seguros de aluguel de carro no exterior. Nos Estados Unidos, o seguro não é obrigatório. Às vezes eles tentam empurrar. O seguro do cartão de crédito, se você pagar a locação com seu cartão Visa, Mastercard ou American Express, eles cobrem furto, colisão. A Visa, por exemplo, o Mastercard, você inclusive emite a pólice antes dizendo qual é o período. Então, se houver algum sinistro, tem um processo que, quando você chega aqui no Brasil, tem que fazer a ocorrência, em alguns casos fazer o boletim de ocorrência policial, um histórico na locadora, e eles se pegam nesse sentido.
Nenhum seguro de carro cobre seguros em relação a terceiro, ou seja, se você ferir alguém terceiro. Então se recomenda que você faça esse seguro, né? O cartão de crédito, nenhum cartão de crédito no mundo cobre com relação a terceiros. Então é uma dica que se dá. Use o seu. Eu nunca fiz seguro, aliás, para dizer nunca, eu fiz uma vez, né, nos Estados Unidos, porque eu estava na dúvida e acabou a tarifa compensando. Mas vale a pena fazer terceiro. Na Europa, em vários países, o seguro é obrigatório, já vem na tarifa. Tá? Então você veja com calma, seguro contra colisão, seguro contra furto ou roubo, mas de terceiros nunca é coberto. Então se recomenda que você faça. Imagine você acaba batendo algum ciclista, algum pedestre, é melhor você estar prevenido, porque lá no exterior, nos Estados Unidos, então, as indenizações são altíssimas. Então é uma recomendação que se faz. A outra pergunta muito constante, eu gostaria inclusive de ter essa fórmula. Qual é o melhor dia para comprar passagens aéreas? Vários sites dizem dias tais, dias não tais, mas na verdade, pela minha experiência, não tem um dia próprio da semana que as passagens estão mais baratas. Alguns sites dizem, você entra no navegador anônimo para ele não rastrear. Já fiz vários testes, não tem nada. O que tem ocorrido constantemente no Brasil é que a partir de sexta-feira à noite, as companhias aéreas têm feito promoções. Então você vai monitorando, aguarde, veja se está valendo a pena. Em alguns casos eu vi o valor da passagem aumentar, mas na maioria tem abaixado. Então as companhias aéreas brasileiras estão fazendo promoções no final de semana, salvo aquelas promoções eventuais que eles fazem durante a semana. Então realmente não tem, eu gostaria de ter essa resposta, essa bola de cristal, para saber qual é o dia da semana que as passagens ficam mais baratas. Na minha experiência não tem um dia específico, vai depender sempre da demanda e da oferta, mas nos finais de semana as principais companhias aéreas, Azul, Gol, Latam e Avianca no Brasil, têm feito promoções. Então vale a pena esperar o final de semana e ver. Geralmente começa a partir das 19 horas na sexta-feira e vai até quase 8 horas da manhã na segunda-feira. A gente pode monitorar isso. A outra questão que sempre falo é dinheiro no exterior. O que eu faço? Levo o travel check, levo o cartão de crédito, levo papel moeda. Eu já falei em alguns vídeos, pelo menos para minha experiência, eu não gosto de levar dinheiro. Por exemplo, eu vou levar $2.000 ou 2.000 euros. Além, às vezes, de ter problema na receita, que passa no raio-x, nós já temos casos aqui em Belém de pessoas retidas no aeroporto para justificar o valor, que acima de R$10.000 você tem que justificar. Existe sempre o risco de você perder, de você ser furtado na rua, nos aeroportos. Temos relatos nos hotéis mesmo. Então, você ficar com essa preocupação, acho que não vale a pena. O que eu tenho feito é o seguinte: pego o meu cartão de crédito aqui do Brasil, habilito na função débito e crédito no exterior. Quando eu chego nos aeroportos, eu procuro uma máquina ATM e saco o dinheiro que já vem naquela moeda daquele país que você está visitando. Eu já fiz simulações. O papel moeda, quando você compra dinheiro no Brasil, a taxa é muito cara, eles usam turismo, mais taxas. Então eu já fiz a conta, mesmo convertendo, mesmo pagando IOF, e às vezes as máquinas lhe cobram uma taxa, $3 dólares, $2,50, eu já vi que sai mais a pena, né? Você vai tirando aquele dinheiro, não fica
com dinheiro daquele país bobando na carteira, não corre o risco, mesmo se lhe assaltarem será pouco, vamos dizer, você tira $300 por dia. Mesmo que você perca, mesmo que você seja furtado na rua ou no hotel, o prejuízo não será tão grande do que você está levando 1.000, 2.000, 3.000, nesse sentido. Então, eu tenho utilizado isso. Habilita a função débito e crédito, chega naquelas máquinas do aeroporto, ou às vezes em banco, vamos dizer, na Argentina a gente troca lá no banco da nação, e você faz a conversão, compra na hora, sai com o dinheiro tranquilo. Pelo menos eu tenho isso. Eu não gosto de ficar andando com o dinheiro na carteira, colocando no cofre de hotel, trancando na mala. Essa confusão acho que não vale a pena e a diferença de preço não compensa. Hoje esses ATMs funcionam 24 horas, então você chega no aeroporto, você consegue, de qualquer lugar do mundo, sacar o dinheiro na moeda local sem nenhum problema. A outra questão do check-in, né? Muitos comentam, mudaram a gente de assento, mudou a aeronave, nossa família está separada, o voo foi cancelado, o voo foi adiantado, o voo está atrasado. Então, o que se recomenda antes? No prazo que tem para o check-in, algumas companhias são 24 horas, outras 48 horas, outros até 5 dias. Você entra no site da companhia que você comprou, com código de reserva, seu sobrenome, faça o check-in. Se for o caso, se a sua tarifa lhe permitir, ou você quiser comprar, marque logo os assentos, para a família viajar toda junta. O voo você vê que está confirmado. E sempre na véspera da viagem, eu também dou uma olhada para ver se está tudo ok. Porque nem sempre as companhias lhe avisam. Às vezes o voo é alterado e você chega no aeroporto e vai ter aquele problema. Então, check-in online é sempre bom. A empresa já sabe que você fez, você tem mais condições de viajar junto com a sua família para marcar assentos. Fazendo o check-in online até 24 horas antes, você pode escolher, em alguns casos que é permitido, geralmente em voos internacionais, uma comida especial, vamos dizer, diabético, uma comida por motivos religiosos, judeus, muçulmanos, vegetarianos, sem lactose, comida para crianças e bebês. Então a companhia prepara e lhe fornece e fica uma situação muito mais tranquila. Então eu recomendo, sempre faça o check-in online. Mesmo que você vai despachar a bagagem, você faça o seu check-in online, que aí você verifica se sua reserva está tudo ok, porque fazendo isso com 24, 48 horas de antecedência, se tiver algum imprevisto, você não está no aeroporto, passando por aquele estresse, aquele monte de gente para ser atendida, você pode, pelos canais das companhias aéreas, chats, Twitter, por telefone, fazer qualquer alteração se tiver algum problema com a companhia. Então, recomendo, faça-se sempre o check-in online. A outra questão é comer no exterior, né? É uma despesa muito grande, especialmente se for uma família grande, né? Com 5, 6 pessoas. A grande maioria dos hotéis não tem café da manhã no exterior, Estados Unidos e Europa. E às vezes, quando tem, o valor é muito caro e não compensa. Às vezes é só um pão com café, aquele suco horrível de garrafa. Então a gente já fez aqui um vídeo. E o que é que a gente recomenda para baratear, que você possa viajar sempre e gastando menos? Chegou na sua cidade, veja lá, né, no Google, ou às vezes na própria informação do hotel, você sempre tem um mercadinho perto, Walgreens, Walmart, nos Estados Unidos, na Flórida, Publix, na Europa também, mercadinhos próximos do hotel. E você já faz uma compra básica, né? Um pão, iogurte, talheres de plástico,
biscoitos, um queijinho. Então você acorda, você já faz, se não quiser ir para um restaurante ou para uma cafeteria, que às vezes sai bem mais caro, você já faz, né? Famílias grandes também podem optar por quartos, apartamentos em hotel, tipo kitnet, que tem lá fogão, geladeira, ou pelo menos tem algum frigobar, né? Atenção na Europa que muitos hotéis não têm frigobar. Então você pode colocar sua água, evita de usar água no frigobar, que é caríssimo. Quem quiser refrigerante, seus sucos. Se tiver cozinha, você pode fritar um ovo, esquentar um pão, que às vezes tem uma torradeira. Então você já sai, vamos dizer, alimentado para começar o seu dia a dia. E aí, entre almoço e jantar, se você quiser economizar, o almoço é sempre mais barato, né? Na Europa eles têm aquela fórmula, na grande maioria dos hotéis, dos restaurantes, entrada, prato principal, sobremesa, ou só entrada e prato principal, sai muito mais em conta, porque há menor demanda, inclusive pelos custos trabalhistas, você à noite sempre é mais caro. Então você janta, você almoça, verificar sempre o horário de funcionamento do restaurante, a maioria fecha 2h30, 3 horas, e jantar por uma ocasião especial, porque é muito mais caro. O cardápio, inclusive, os preços são diferentes e os pratos. É uma ocasião especial, se você quer, ou você só janta, vai depender da pessoa. Mas, em regra geral, você almoça. E à noite, ou você passa em qualquer cadeia de sanduíche, hambúrguer, ou mesmo lá do seu hotel, lá nas suas compras, você já tem lá um lanche, um biscoito, um queijinho, faz um cafezinho, suco, e fica mais tranquilo. Dá para dar uma economizada bem, porque é uma grande despesa no exterior com relação à alimentação. E a última pergunta, dessas 10 que eu fiz, que são mais debatidas aqui por vocês, são a questão dos passeios. Se você já puder reservar, é sempre bom. Apesar que eu gosto, muitas vezes, do imprevisto da viagem. Porque em algumas ocasiões você sai com a viagem tão certinha, tal dia eu vou fazer isso, tal hora eu vou tenho que chegar a tal hora, que perde a espontaneidade e o barato da viagem de você descobrir novos lugares. Andando pela cidade, você encontra um museu, uma galeria, um parque, um restaurante gracioso que você entra, fica conversando com os donos. Mas em algumas atrações é inevitável que você se planeje. Então hoje tem na internet diversos sites. Por exemplo, você quer visitar a Capela Sistina em Roma, comprar parques na Disney de Orlando. Tudo isso você já pode fazer online. Alguns, vamos dizer, a Galeria Uffizi, em Florença, na Itália, porque às vezes você chega, as filas estão enormes, você gasta 1, 2, 3 horas na fila só para comprar o ingresso, e se você já fizer isso tudo online, naquelas atrações principais que você quer e que é disponibilizado, há uma fila especial só para você mostrar seu ingresso e entrar na galeria, na atração turística que você quer visitar. Então vale a pena pesquisar na internet, faça essa compra online e você vai viajar de uma forma mais tranquila. Não vai ficar perdendo tempo em fila, né? Já tive relatos de um conhecido que ficou quase 4 horas na fila em Florença para comprar o ingresso. Ele só tinha aquele dia para visitar a cidade, porque ele estava numa excursão, naquele dia era um dia livre, porque no dia seguinte ele já ia pegar um ônibus, ou seja,
Você perder quase 4 horas do seu dia parado, bobando, no frio ou no calor, com vento, chuva, 4 horas é demais. Mesmo que seja perder 30 minutos, para mim já é uma perda de tempo. Então faça a compra online daquelas. Hoje você pesquisa na internet e você já sai com os tickets. Vamos dizer, Versalhes, na França, quem quer visitar, você já pode comprar online. Então eu acho que, pelo menos dos nossos leitores, essas são as 10 perguntas mais recorrentes. Eu espero ter esclarecido e aguardando outras perguntas, outras sugestões de vocês, que a gente possa ir dirimindo, trocando experiências das nossas viagens. Um abraço a todos, mais um Voar, sempre viajar mais e viajar melhor. Abraços.